O que é o Oscar no São Paulo, gente? Porque se fala muito do Neymar, porque o Neymar realmente gera mídia. Agora, a situação do Oscar no São Paulo é ainda mais bizarra, muito mais bizarra, na minha opinião, do que a situação do Neymar no Santos. Como é que pode? Como é que pode? O cara, desde que ele chegou no São Paulo, ele mal jogou. Ele só jogou no Campeonato Paulista, que não vale de nada, praticamente. É a 4ª lesão do Oscar nessa temporada, pô. E aí não tem como a gente não falar que é um investimento péssimo do São Paulo de novo. O Oscar se torna um péssimo investimento do São Paulo. E a gente dizia, será que o cara volta da China em condições físicas para receber o que o São Paulo vai pagar pelo Oscar? É contratação de peso, é salário, né, de popstar. E o São Paulo parece que ele não aprendeu com os erros. Teve a contratação do Daniel Alves, foi o tumulto que foi. Teve a contratação do Rames Rodrigues, foi a situação, a comédia pastelão que foi. E agora, gente, o Oscar tem mais uma lesão, tá? O clube informou que ele sofreu uma lesão na panturrilha e voltará a desfalcar o São Paulo por tempo indeterminado. O Oscar tinha acabado de se recuperar de uma fratura em 3 vértebras na coluna, sofrida no jogo contra o Corinthians, e já havia ficado no banco nas partidas contra Fortaleza e Palmeiras, acabou não entrando em nenhum dos jogos. Oscar pelo São Paulo, 21 jogos, os 21 como titular, 2 gols e 5 assistências, tá? Esses são os números aí do Oscar. O mais impactante, na minha opinião, 38% de presença nos jogos. E um detalhe muito importante, 5 assistências e 2 gols só em Campeonato Paulista e, se eu não me engano, Copa do Brasil, né? Foram 2 gols no Paulistão, o último deles no dia 5 de fevereiro, 4 assistências também no Paulistão e 1 passe para gol na Copa do Brasil. Ou seja, no que interessa, Campeonato Brasileiro, Libertadores, o Oscar não fez nada. Um jogador que chega a peso de ouro, com salário de popstar e que não entregou nada. E aí, ô Bruno, eu vou querer saber do Vamp também, parece que o São Paulo não aprende com o erro. Teve Daniel Alves, que foi o melhor dos 3, disparado. Teve o vexame Rames Rodrigues e agora vai caminhando pro vexame Oscar, Bruno Prado. O Oscar jogou muito pouco, até o Kaique me manda aqui, pede para corrigir, né, o que estava na arte, que são 21 jogos, 16 como titular, né, e não os 21, né, são 16 como titular. Do Oscar, jogou muito pouco, fez só 2 gols. Eu estava olhando aqui os números dele. Se você tirar o Paulista, por exemplo, no Paulista ele fez 12 jogos desses 21. Sobra muito pouco, ele fez 1 jogo na Copa do Brasil, 6 no Brasileiro e 2 na Libertadores, né? Então, ele tem 9 jogos entre Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores, né? Ele jogou muito pouco, ficou 8 anos na China, né? Então havia essa dúvida quanto à condição física, quanto ele suportaria jogar aqui, que é um outro nível de intensidade, outro calendário, com mais jogos, com menos descanso de um jogo para outro, já mais velho. E o Oscar agora é uma lesão muscular, né? Já acho que é a 4ª lesão dele na temporada. O Lucas também, infelizmente, também não está conseguindo jogar. Também tem mais ou menos o número de jogos que o Oscar, tem só um pouquinho mais. Então são 2 jogadores que São Paulo apostou que poderiam ser diferenciais. O Lucas, quando chegou em 23, até ajudou o São Paulo. Em 24, um pouco menos. Em 25 joga muito pouco. Mas o Oscar é o primeiro ano e já não está conseguindo render, né? Então, o São Paulo é um time que tem uma situação financeira muito difícil, mas de vez em quando resolvem assim... vamos trazer um cara diferente. É um time que parece que às vezes quer causar um impacto, vão trazer um grande nome. E a realidade não é muito essa. É uma aposta cara para um time que não tem dinheiro, que poderia dar certo? Poderia, mas assim, o São Paulo hoje não tem muita condição de apostar muito alto. Então,
Então, o São Paulo, nos últimos anos, tem até se caracterizado por ser um time mais brigador. Os melhores momentos são com times mais brigadores, assim, times mais de jogadores que são batalhadores, não são tão badalados. Então, São Paulo, mais uma vez, tenta trazer um grande nome que cause impacto, que cause notícias positivas e não funciona. Vamp, é uma situação constrangedora do Oscar. O cara dá pra dizer que ele não fez nada. Desde que ele chegou no São Paulo, mais uma lesão, 38% de presença em jogo e quase todos do Paulistão, Vamp. O problema tem tudo aí, né? Tem que haver tudo assim, lógico que o atleta jamais vai querer estar se lesionando, estar machucado, não estar podendo estar fazendo aquilo que ele mais gosta, mas de fato, financeiramente, para o clube, né? Não está tendo um retorno dentro de campo e é um jogador caro, né? Não é um jogador barato. Veio com, se não for o atleta bem mais caro do plantel, eu acho que ganha até mais do que o próprio Lucas, né? Que também veio um problema físico aí também. E agora com essa lesão de panturrilha que você falou, que é uma lesão chata. Essa é uma das piores lesões que tem, assim, a nível muscular. E faltando aí praticamente 11 rodadas, né? 11 rodadas, 12 rodadas para terminar o Brasileiro, aonde o São Paulo está em busca aí de ir de novo, pegar ali as 6 primeiras colocações para tá na Libertadores do ano que vem. E é complicado. O prejuízo financeiro e técnico muito grande com a chegada do Oscar. Mauro César Pereira. O nosso repórter, né, Giovanni Chacon, dando crédito aí pro Chacon, ele trouxe um dado que é até meio bizarro. Com essa lesão, o Oscar empata no número de lesões pelo São Paulo com o que ele teve no restante da carreira. São 4 lesões pelo São Paulo, 4 lesões entre Chelsea e o Xangai da China. Mauro, isso mostra que os dirigentes brasileiros eles não aprendem com os erros? Ou isso mostra que o dirigente quer só jogar confete para a torcida? Por quê? Tá tendo pressão, vamos trazer um nome de peso. Oscar para a torcida do São Paulo, tá tendo pressão, vamos trazer o Oscar. Vamos trazer o Rames Rodrigues. Ou não, Mauro, ou é incompetência mesmo. Eles não entendem de futebol, contratam o jogador por nome, mesmo o jogador já estando longe da sua melhor forma. O que você acha? Eu acho que eles ficam buscando grifes para dar uma espécie de satisfação à torcida e tudo mais, não avaliam o contexto. O caso do Oscar é um jogador que está há muito tempo jogando lá no futebol chinês, sem um nível de exigência tão alto, tecnicamente ele é muito bom, mas já não é mais um jogador jovenzinho, né? Um cara já mais veterano. O ideal seria fazer um contrato por 1 ano, né? E com algumas cláusulas que protegessem o São Paulo. Numa situação dessas, eu acho que o São Paulo tinha que fazer o seguinte: ao invés de fazer um esforço hercúleo para pagar um jogador, com o patrocinador ajudando, aliás, qual o retorno que ele está dando para o patrocinador? Nenhum, ele não joga. Ele não joga. Não adianta ele aparecer numa peça de publicidade anunciando o produto em questão, ou o serviço em questão, porque ele não joga. Então a imagem dele não está assim alta, ele não está jogando. Então o ideal seria: Oscar, seguinte, gostaríamos de ter você de volta, podemos pagar isso aqui. Um contrato de 1 ano. Isso é pouco, tal. Então, obrigado. Seja feliz. Acabou. Ponto final. Mas não. Os caras se matam para contratar um jogador. Enfim, não aprende nunca. Fizeram com o Rames Rodrigues lá atrás. O Daniel Alves já jogou. O Daniel jogou no São Paulo. E meteu o pé porque o São Paulo não pagava. Ele um dia falou: não volto mais, não me pagam. Vambora. Tchau. Situação até humilhante para um clube como o São Paulo. O Rames jogava na seleção mais do que o Memphis Depay, mais do que jogava no time, né? Mas jogava, né? Perdeu pênalti, inclusive, lá contra a LDU do Zubeldia, quando foi eliminado da Copa Sul-Americana, né? 2023. Mas o Oscar nem joga, gente. Então, realmente, mais um equívoco da gestão Casares, que hoje deu uma entrevista na hora do Jogo do Brasil. Casares, na hora do Jogo do Brasil, cara, pô... Aí não dá, né? Vamos lá. Complementando essa informação, em 10 meses ele teve o mesmo número de lesões da carreira inteira no Chelsea e no Xangai.
Tem torcedor do São Paulo que está indignado com a fala do Casares de hoje, né? Que o Mauro César Pereira disse que ele deu a entrevista no momento do jogo da seleção brasileira e disse que a contratação do Oscar foi responsável. Ou seja, o Casares, ele pede às vezes, né, Bruno, para ser criticado. Como é que ele pode dizer que foi uma contratação responsável se o cara não fez nada e está ganhando um dos maiores salários do futebol brasileiro? Foi uma aposta de risco bem alto, né? Poderia dar errado como está dando. O São Paulo, o que o Mauro falou, concordo totalmente. Você pode tentar trazer um jogador mais caro, que você entenda, eu preciso de um cara diferente, de um cara mais talentoso. Mas, assim, dentro de uma condição. É um cara que está há 8 anos na China, já está com mais de 30 anos. Então, vamos trazer uma condição especial, um contrato mais curto, um salário... que, claro, seria um salário muito bom, mas um salário, assim, não de uma super estrela, mas de um cara bom que eu vou apostar aí. Chegou no meio do ano, mais ou menos, ali, julho, agosto. Tá bem, cara, você tá bem, vamos conversar de novo, vamos fazer um novo contrato, vamos agora um contrato mais longo, aumentar o seu salário, se o cara estiver bem. Então, assim, o São Paulo fez uma aposta grande, de valores altos. São Paulo tem problemas financeiros, aí muitas vezes alegam, o São Paulo liberou vários jogadores do elenco do ano passado e juntando os salários deles, reduziu a folha, mas o Oscar tem um salário... Ele sozinho dá a soma de muitos desses que foram embora. Então, assim, não foi uma aposta muito alta para quem não tem dinheiro. Poderia trazê-lo em outra condição. Mas agora ele tem um contrato e o Oscar vai ficar um tempo aí no clube, vai tentar se recuperar. Que eu também acho errado ficarem batendo no jogador. O Oscar não está machucando porque ele quer, não está de sacanagem. Ele está tentando, com certeza ele está bem chateado de não estar jogando. Mas aí a questão é mais do clube. Foi uma aposta alta num jogador que estava há 8 anos na China e que já está mais velho. Tinha a chance disso acontecer. Acho que não é uma coisa totalmente surpreendente. Havia essa possibilidade que tinha que estar sendo considerada quando você faz a contratação. Ô Bruno, mas aí tem a questão do jogador também. Porque o jogador... Quando ele custa muito caro, o Oscar tá ganhando uma fortuna. Então ele tem que entregar também. Eu até concordo quando a galera diz a culpa maior é do clube. Mas eu acho que o jogador também tem que ser cobrado pelo que ele ganha. Né? Se o cara ganha uma fortuna e ele não faz nada, é óbvio que ele tem que ser questionado. É óbvio que ele tem que ser cobrado. Porque fica muito aquilo, o clube foi incompetente. Foi. E a gente tá falando que o clube foi incompetente. Só que o jogador negociou. O jogador ficou batendo o pé, quero ganhar isso, quero isso aqui, quero benefício aqui. Ou seja, ele tá negociando como uma estrela. Aí chega, e ele não é nem uma nuvenzinha, é pequenininha no céu e negocia como estrela, eu acho que tem que ser criticado também. Porque fica muito cômodo, tem que criticar só o clube. E o jogador, que ganha uma fortuna para não fazer nada? Não, a questão aí com ele é que ele tá machucado. Ele não tá... Assim, eu não vejo no Oscar uma má vontade. Assim, o Oscar ele tá ali encostado no departamento médico e não faz a menor questão de jogar, de recuperar, de tentar se esforçar, fazer o tratamento que tem que fazer. Ele quer jogar. O Oscar é um cara que eu acho que ele é um profissional que leva a sério a profissão dele, mas ele não está conseguindo. Assim, ele não está conseguindo recuperar, ele recupera, machuca, volta. Contra o Corinthians foi uma pancada, né? Não foi uma lesão assim de um problema dele, ele foi uma bola que ele disputou no alto, aí ele caiu, bateu as costas no chão. Ali foi a lesão mais grave. Ali foi um lance de jogo ali que ele deu muito azar. Aí ele voltou, lesão muscular. Então, assim, eu não vou muito... A crítica eu não coloco muito em cima dele, porque eu acho que ele tá tentando jogar. Só que, inclusive, deve estar chateado com isso. Ele negociou, de fato, ele pediu o salário muito alto, mas aí cabe ao clube entender. Não, a nossa situação é essa. O que a gente pode te pagar é isso. Você pode apresentar dados. Você estava em 8 anos num futebol que é bem diferente do nosso. Aqui, na China... Você fez tantos jogos por ano, em 2023, 2024. Você jogou, depois dá até para pegar os dados aqui, mas você jogou tantos jogos no ano. Aqui, provavelmente, se a gente for longe nas competições, a gente vai jogar perto de 70 jogos.
É uma coisa, então eu não tenho certeza que você vai conseguir, então eu posso te pagar menos. Então o clube, às vezes, também ele topa, porque o clube quer um grande nome, quer trazer um cara que cause impacto, que faça com que a torcida fique empolgada, que traga uma notícia positiva para a gestão do clube. E às vezes acaba pagando qualquer preço para ter um impacto, para ter um grande nome que agrade a torcida e a opinião pública. Ô, velho Vamp, você ainda acredita no Oscar? Você acha que o Oscar voltou para o Brasil para ser um jogador diferente ou voltou para o Brasil para ganhar bem no seu último contrato com o clube que aceitou pagar uma fortuna de salário? Qualidade técnica ele sempre teve, né? Sempre foi um jogador de cabeça erguida, bom passe, bate bem na bola, mas infelizmente no São Paulo teve essas lesões tudo aí, né? Você vê que foi 4 sequências, né? Ele inteiro, com certeza, ele faz a diferença para a equipe de São Paulo, qualidade técnica. Mas o problema é que não consegue jogar e isso atrapalha muito. É aquilo que a gente fala. Estando inteiro, vai ajudar muito São Paulo, faz a diferença. A gente fala isso do Oscar, a gente fala isso do Neymar, a gente fala isso do Lucas. Porque esses caras inteiros fisicamente é melhor do que os demais. Vamp, até eu peguei os números dele na China, as últimas 2, não vou nas 8 temporadas. Em 2023 ele fez 33 jogos lá. Em 2024 ele fez 39. O São Paulo esse ano, e ainda não acabou, já fez 55. Então, assim, isso tem que pesar na hora. O cara, nas últimas temporadas, o cara fez... A melhor dele foi 39, assim, na Azul. Antes disso, só em 2019 ele fez 42, mas não passou disso. Então, na China, o máximo que ele fez, e foi lá em 19, 42 jogos. Aqui, o clube que ele está, em outubro, já tem 55. Então, assim, não dá para se adivinhar tudo, mas dava para prever que ele ia ter essa dificuldade. Vamos escutar o que disse o Casares, né, presidente do São Paulo hoje, numa coletiva que ninguém entendeu nada. Na hora do jogo da seleção brasileira, parece que ele queria que ninguém assistisse. Vamos ouvir aí o que disse o Casares. Pela pergunta, acredito sim que o Oscar, assim como outros jogadores, são atletas cuja contratações são responsáveis, até porque o Oscar, quando optou por São Paulo, estava sendo pretendido por 2 grandes clubes no Brasil. Portanto, o fato dele se contundir está dentro de um panorama esportivo de que outros jogadores também têm essa mesma intercorrência, em razão de vários jogos, de gramados diferentes, etc. O que nós esperamos que ele esteja no nosso elenco recuperando e logo possa trazer as alegrias com o objetivo foi contratado. Ele foi realmente contratado com uma parceria de um pouco menos da metade aportada pelo patrocinador, isso não muda, e isso tudo nos traz até uma certeza de que a renovação de contrato com a Superbet, que hoje é talvez o segundo patrocinador do Brasil, em termos de valores, teve também a colaboração da chegada do Oscar. Então, eu acredito que foi altamente responsável, como tem sido responsável todas as nossas contratações. Aquelas evidentes, às vezes, não acontecem no primeiro momento. Aquelas menos evidentes acontecem no decorrer do prazo. Marcos Antônio é um caso e que, o decorrer do tempo, mostrou a assertividade da contratação. Assim como Enzo Dias e do passado, Rafinha, Alisson, Rafael, etc. Então, contratação tem uma subjetividade e tem um momento. A dinâmica, depois do tempo, responde às questões de acertos, erros, que dependem, às vezes, de outros fatores.